demais. Tenho certeza que agora... Esta chamada está sendo gravada. Tenho certeza que o meu sono agora só vem semana que vem. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ligar o chat aqui. Não esqueça, viu, gente, colocar a presença, tá? De confirmar a presença, por favor. Para não ficar... para não levar falta. Bota aí presença, presença, presença. Deixa eu botar na rede... Mudar de rede Wi-Fi, porque essa que eu estou parece que está travando. Pronto, agora eu acho que... Legal, legal. Acredito que estão me ouvindo bem. Deixa eu ver. Alô? Câmbio? Todo mundo me ouvindo bem? Legal, legal, né? Então vamos brincar de bola. Professor! Aí a pessoa, né? Tem aquele aluno que gosta, tem aquele cara que gosta de matemática, que gosta de fazer cálculo. Aí ele pode fazer o seguinte: professor, eu quero fazer essa questão com cálculo, porque o senhor marcou a letra A, porque era a única que tinha um sinal de menos e depois um sinal de mais. Beleza. Mas se tivesse duas alternativas com o sinal de menos e o sinal de mais, como é que eu ia fazer? Bom, eu vou apagar e vou mostrar o cálculo dessa questão, tá bom? Então preste atenção. Se for fazer cálculo, vai demorar muito. Eu não indico isso, mas vamos lá. Deixa eu separar aqui. Eita! É o seguinte. Presta atenção. Ele deu o valor do seno. Ele deu o valor do seno. E ele está pedindo para a gente calcular. Olha o que é que ele quer na resposta. A resposta, ele quer o valor da cotangente de x menos o valor do cosseno de x. Legal. Então, como é que eu vou achar o cosseno? Para achar o cosseno, tem a fórmula que eu separei para vocês aqui, ó. Ó, para achar o cosseno, você usa essa fórmula aqui de baixo, ó. Para achar o seno, você usa essa fórmula aqui de cima, tá bom? Então, sempre que ele der o valor do seno e pedir o valor do cosseno, você vai ter que usar essa fórmula aí. Então, vamos lá. Ele deu o valor do seno, foi, que é o cosseno. Vamos achar. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Estou usando a fórmula que é considerada a fórmula principal, tá bom? Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x é 1 menos o valor do seno, que é raiz de 5 sobre 5 ao quadrado por causa da fórmula. A fórmula é ao quadrado. Aí vai ficar cosseno ao quadrado de x é 1 menos. Raiz quadrada elevada ao quadrado, corta a raiz, vai ficar só o 5. E o de baixo, que é 5 ao quadrado, vai dar 25. Então, o resultado dessa potência aí, tá? Vai ser exatamente 5 sobre 25. Só confirmando que esse valor aqui, o valor do seno, ele deu na questão, tá? E agora, professor, como é que a gente faz? Fração com número normal, como é que a gente resolve? Repete o de baixo, multiplica com o da frente, junta com o de trás. 25 vezes 1 é 25. 25 menos 5 é 20. Então, olha que massa, olha que lindo. Presta atenção. Presta atenção. Continuando. Qual o contrário da potência? O contrário da potência é a raiz. Então, cosseno de x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 20. Vou fazer separado, tá? Raiz quadrada de 20 sobre raiz quadrada de 25. Por que o mais ou menos, professor? Toda equação do segundo grau tem que ter o mais ou menos raiz de delta. Então, quando aparece a raiz, você coloca o mais ou menos. É obrigatório, tá bom? Cosseno de x vai ser igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 20 não é exata. Pense dois números que, se você multiplicar, vai dar 20, mas que um deles tinha raiz exata. Então, eu pensei que 4 vezes 5 dá 20, né? E a raiz de 4 é exata. Já a parte de baixo, raiz quadrada de 25 é 5. Então, cosseno de x vai ser mais ou menos... Quanto é a raiz de 4? 2. Raiz de 5 sobre 5. Então, a gente acabou de encontrar o valor do cosseno. O cosseno é mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5. Mas a gente já tinha dito
que o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então, você vai pegar só a parte do sinal de menos. Não pega sinal de mais. Por quê, professor? Porque nós estamos no segundo quadrante. Lembre, segundo quadrante, o seno é só positivo, o cosseno é só negativo, a tangente é só negativa. Então, beleza. Consideramos só o sinal de menos. Então, já achamos o cosseno, já sabemos quem é o seno, falta descobrir a tangente. Hoje, professor, ele quer a cotangente. Sim, minha gente, mas o que é a cotangente? Vamos lá. Vou fazer aqui para vocês. O que é a cotangente? Cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Lembram disso? Que é o inverso da tangente. Então, para descobrir a cotangente, você vai pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. Então, vamos lá. Cotangente, de novo, cotangente vai ser, qual foi o valor do cosseno? Menos 2 raiz de 5 sobre 5. Qual é o valor do seno? O valor do seno ele deu. O valor do seno é raiz de 5 sobre 5. Quando você tem uma fração em cima de outra fração, você multiplica o de cima com o de baixo, do meio com o do meio. Biscoito com biscoito, recheio com recheio. Se eu multiplicar o de cima com o de baixo e o do meio com o do meio, vai ficar menos 2 raiz de 5 vezes o 5 de baixo e 5 vezes a raiz de 5. Coisas iguais cortam. Então, vou cortar a raiz de 5 com a raiz de 5, o 5 com o 5. Logo, a cotangente de x vai ser menos 2. Olha que lindo. Agora, para matar a questão, é só substituir. Quanto foi que deu a cotangente? Deu menos 2. E quanto foi que deu o cosseno? Menos 2 raiz de 5 sobre 5. Quando você fizer o jogo de sinal, vai ficar menos 2, menos com menos mais, 2 raiz de 5 sobre 5. Observe, senhores, essa vai ser a resposta, que é a letra A. Menos 2 mais 2 raiz de 5 sobre 5. É muito mais difícil fazer o cálculo. Para você fazer esse cálculo todo aí, você tem que ter muito cuidado com o jogo de sinal, você tem que ter muito cuidado com a fórmula, né, com multiplicação de fração com fração. Então, eu prefiro que vocês façam como eu fiz antes do intervalo. Só olhando o sinal, vendo qual é a alternativa que vai ter os sinais que a questão pediu, e fica mais fácil de fazer. Tudo bem? Mas eu fiz com cálculo, porque se alguém quiser fazer, tá aí o cálculo. Bom, vamos para a questão 3. Ó, questão no estilo que eu acredito que cai no concurso de vocês. Tá bom? Questão com um texto, bonitinha. Por mais que possa ser nível superior ou nível médio, eu acredito muito em contextualização. Então, vamos lá. Meus amores, vou começar a leitura. Um engenheiro agrônomo foi contratado para aumentar a produtividade de alimentos em determinada região. Ao estudar a temperatura C, medida em graus Celsius, em função do tempo dado em horas, notou que a relação entre essas variáveis é representada pela função C de T igual a A mais B vezes o cosseno de T, em que A e B são números, sabendo que o menor e o maior... Gente, se liga nisso. Sabendo que a menor e a maior temperatura foram observadas com 14 e com 30 graus. Ou seja, ele está falando que o valor máximo vai ser 34 e que o valor mínimo vai ser 14. Ele falou isso. E observe que a fórmula tem cosseno. Toda vez que tiver seno, cosseno, tangente, para você descobrir o valor máximo, basta trocar o seno e o cosseno por 1 e o valor mínimo por menos 1. Às vezes o valor máximo vira mínimo e o valor mínimo vira máximo, depende do jogo de sinal. Por isso que eu indico sempre substituir por 1 e por menos 1. Bom, qual vai ser a alternativa certa? Tem duas formas de responder essa questão. Macete. Substitua o cosseno por 1, depois por menos 1. A resposta certa vai ser aquela que você vai encontrar
14 e 34 na resposta. Então, vamos fazer. Você vai fazer letra A, se der errado, você vai para B, se der errado, você vai para C. Vai por tentativa. Vamos pegar a letra A. Se eu trocar o cosseno por 1, vai ficar 24 mais 10 vezes 1, que vai dar 34. Bateu com o valor máximo. Se eu trocar o cosseno por menos 1, vai ficar 24 mais 10 vezes menos 1. Vai dar 24, mais com menos, menos 10, vai dar 14. Observe que já deu o que ele pediu na questão. O que foi que ele pediu na questão? Que o valor máximo fosse 34 e que o valor mínimo fosse 14. Então, a gente já descobriu qual é a alternativa certa sem fazer cálculo nenhum. Se não fosse a letra A, eu ia tentar a letra B, eu ia tentar a letra C, eu ia tentar a letra D, eu ia tentar até achar uma que o valor máximo fosse 34 e que o valor mínimo fosse 14. Show de bola? Substituindo, você troca o cosseno de t por 1 e depois você troca o cosseno de t por menos 1, que é o valor máximo e o valor mínimo. É só fazer isso. Muito fácil. Professor, mas tem como fazer diferente, achando o valor do A e do B? Tem, usando sistema de equação. Mas vai dar trabalho, vai ficar maior, vai ficar igual, não vai ficar desse jeito, vai ficar parecida. Então, assim, eu prefiro que a gente só use cálculo grande quando não tiver outra opção, certo? Como foi que a gente fez? Substituindo. Substituindo, nós substituímos, vou botar aqui, ó, o cosseno de t por 1 e depois substituímos o cosseno de t por menos 1. Por que, professor? Porque ele pediu o valor máximo e o valor mínimo. Por que a alternativa certa é A? Porque quando eu substituí o cosseno por 1, deu 34. Quando eu substituí o cosseno por menos 1, o resultado deu 14. Então, foi o que a questão pediu, 34 e 14. Alguma pergunta, Valmirene? Essa é boa, né? Essa questão é boa, né, Val? Vamos lá, meus amores. Não, eu estou procurando a alternativa aqui, 34 e 14 na letra A, porque na minha tem 24 e 10. Então, minha flor, mas é justamente isso. Ele quer saber qual é a alternativa, que se você trocar o cosseno por 1, o resultado vai dar 34. Se você trocar o cosseno por menos 1, o resultado vai dar 14. Então, olha a continha que eu fiz aí, ó. Quando eu peguei, no lugar do cosseno eu botei 1, a resposta deu 34. Quando no lugar do cosseno eu botei menos 1, a resposta deu 14. Então, o valor máximo é 34, o valor mínimo é 14. Se você fizer, por exemplo, a letra B, não vai dar certo. Quer ver, ó? A letra B, 10 mais 24 vezes 1, vai dar 34. Agora, se eu fizer 10 mais 24 vezes menos 1. Então, o valor máximo vai dar 34, mas o valor mínimo vai dar menos 14, ó. A letra B já ficou errado. Então, a única alternativa que vai dar 14 e 34, como a questão pediu, se substituir o cosseno por 1 e depois por menos 1, é a letra A. Certo? Vamos lá. Amores que vêm, amores que vão, são amores. Bom, olha que coisa mais linda. Essa é para nível médio, certeza absoluta que essa questão aqui foi para nível médio. Olha só. Se beta é um ângulo pertencente ao primeiro quadrante. Opa! O que significa primeiro quadrante? Primeiro quadrante significa que o seno é positivo, que o cosseno é positivo, que a tangente é positiva. Primeiro quadrante é o único que os três são positivos. Todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Se ligue nisso. Se beta é um ângulo pertencente ao primeiro quadrante do círculo trigonométrico, de tal forma que o cosseno de beta é igual a 3/5. Ele deu esse valor. Qual é o valor do seno? Ele quer calcular o seno. Se ele quer calcular o seno, você vai ter que usar aquela fórmula. Seno ao quadrado de beta vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de beta, tá?
Quando ele dá o cosseno e pede o seno, você vai ter que usar a fórmula que a gente viu. Essas fórmulas foram dadas na aula de hoje. Ó, aqui, tá aqui na nossa tela, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que eu vou mandar isso tudo para vocês hoje, assim que terminar a aula. Então, vai ficar assim, ó. Pega o lápis verde. Seno ao quadrado de beta vai ser 1 menos. Qual é o valor do cosseno? 3/5. Não esqueça da potência, tá? Não esqueça do quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de beta. Meu beta está parecendo um B, mas é isso mesmo. Vai ser 1 menos 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 25. Resolvi a potência do 3 e do 5. O que é que você faz agora, professor? Agora você vai fazer o quê? Você vai usar a história do ciclo da vida. Toda vez que tiver uma fração com um número que não é fração, você repete o de baixo, multiplica com o da frente e junta com o de trás. 25 vezes 1 é 25. E aí 25 menos 9 poderia ter feito direto, mas eu decidi fazer devagar. Então vai ficar seno ao quadrado de beta, vai ser 25 menos 9, 16, sobre 25. Contrário da potência, a raiz. Então, seno de beta vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Amores, por que mais ou menos? Porque a equação é do segundo grau. Toda vez que eu passar uma potência para o outro lado que virar uma raiz, tem que ter um mais ou menos. Mas observe que, como nós estamos no primeiro quadrante, os resultados só podem ser positivos, tá? Então, eu botei o mais ou menos, mas na hora de fazer a resposta, eu vou considerar só a parte positiva. Quanto é a raiz de 16? 4. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, essa é a resposta. Mas eu quero que vocês observem que as alternativas estão com vírgula. Então, a gente vai ter que dividir. 4 dividido para 5. Olha que massa. Toda vez que você divide um número por 5, basta dobrar o valor de cima e colocar um número atrás da vírgula. Toda vez que você divide um número por 5, dobra o valor de cima, colocando o número atrás da vírgula. Por exemplo, 16 dividido para 5. Qual é o dobro de 16? 32. Coloca o número atrás da vírgula, dá 3,2. Foi a mesma coisa que eu fiz agora. 4 dividido para 5, qual é o dobro de 4? 8. Coloque o número atrás da vírgula, certo? Então, qual vai ser a alternativa que tem 0,8? Letra C. Aí, ô professor, é 0,80. É, gente, porque toda vez que termina com 0, atrás da vírgula, é a mesma coisa, não muda nada, tá bom? Inclusive, você pode pegar uma calculadora, não sei se eu tenho calculadora aqui, mas era para ter. Se eu pegar uma calculadora, ó, deixa eu limpar aqui. Se eu pegar uma calculadora e botar 0,80, 80. Quando eu apertar um sinal de vezes, por exemplo, tá? Era para ter sumido já. Quando eu apertar o sinal de vezes, ó, 0,80 vezes 1. Ó, a resposta já soma a vírgula. A resposta não considera a vírgula. Desculpa, não considera o último zero atrás da vírgula. Então, toda vez que o número terminar com 0 atrás da vírgula, esse 0 não serve para nada, tá bom? Por isso que tanto faz você colocar 0,80 ou 0,8. Letra C, muito bem. Valmirene aí participando, colocando mensagem no chat. Ó, Valmirene, eu só não estou me sentindo só porque você está falando comigo, está colocando mensagem no chat. Se não fosse você, eu estaria aqui, ouvindo só minha voz, falando sozinho. Já tenho vergonha de participar demais. Não, vamos falar. Eu gosto de ver gente falando, conversando. Cledisvaldo mesmo, Cledisvaldo, ele fala igual aquele povo que não tem, como é que se diz, que toma água de chocalho, né? Só que na minha aula ele está em silêncio agora, está refletindo a vida, está mais reservado. Então vamos lá, atenção. Oi, professor. Let's go, good night. Como estás? Estou prestando atenção, mas estou fazendo muito bem. Rapidinho. Não, ô Cledisvaldo. Estou prestando atenção. Cledisvaldo. Oi. Eu sei que você está guardando. Segredo, só para nós. Você está guardando energia, porque eu sei que vai ter um feriadão prolongado aí na frente. Sábado, domingo, segunda. Estou imaginando esse povo tudo viajando. Agora, nada, professor. Olha, segunda é feriado, mais terça, quarta, semana todinha a gente trabalha. Mas é bom, sábado, domingo e segunda. Só para nós, ó, trabalhar. Eita!
Olá, meu povo, olha só. Olha que questão boa. Que questão top. Essa eu vou fazer com cálculo. Poderia fazer sem cálculo? Poderia. Mas eu quero fazer com cálculo e depois eu mostro como se faz sem cálculo. Vocês querem que eu faça primeiro com o cálculo normal ou sem o cálculo? Com cálculo. Pronto, então eu vou fazer com cálculo normal. Olha só, prestem atenção. Esta equação que vocês estão vendo aqui é uma equação do segundo grau. Como é que o senhor sabe, professor? Cada potência, ó, seno ao quadrado, seno sozinho. Toda vez que vier uma equação do segundo grau, com seno, cosseno, vocês vão ter que usar um macete, um artifício. Vocês vão ter que chegar aqui do lado e falar, olha, no lugar do seno de x, eu vou colocar y para ficar mais fácil. Isso é um macetezinho que a gente usa desde o ensino do 9º ano, ensino fundamental, nas equações biquadradas, por exemplo. Então, no lugar do seno, eu vou colocar y. Então, vai ficar 2y ao quadrado mais 15y menos 8 igual a 0. Isso que vocês estão vendo é uma equação do segundo grau, onde você vai usar a fórmula de Bhaskara. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Isso está dizendo que o ângulo ele vai de 0 a 90. Então, nós estamos no primeiro quadrante. Como nós estamos no primeiro quadrante, a resposta tem que ser positiva. Como nós estamos no primeiro quadrante, seno é positivo, cosseno é positivo, tangente é positiva, tudo é positivo. Então, eu vou resolver essa equação, mas eu só vou considerar a resposta positiva por causa do primeiro quadrante. Certo? Vamos trabalhar. Como é que faz uma equação do segundo grau, professor? Primeiro você tem que achar o valor do A, do B e do C. O A é o primeiro número, o B é o número do meio e o C é o último número. Isso aqui é equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser, quem é o B? 15 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 8. Delta vai ser 15 vezes 15, 225, menos, com menos, vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64. Então, somando isso aqui, vai dar 289. Achamos o delta, mas a gente quer achar o y. Então, segunda parte de Bhaskara. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Legal? Fórmula de Bhaskara, parte 1 e parte 2. Vou pegar um lápis azul agora. Y vai ser menos, quem é o b, professor? 15, mais ou menos a raiz de delta, que é 289, sobre 2 vezes a, 2 vezes 2. Y vai ser menos 15. Quanto é a raiz quadrada de 289? Deixa eu dar uma dica. Raiz quadrada, quando termina com 9, o resultado tem que terminar com 3 ou com 7. 13 vezes 13, 169. 17 vezes 17, 289. Então, vai dar 17. Dei uma dica para vocês, tá vendo? 2 vezes 2, 4. Então, lindos, vou apagar esse tracinho aqui, que ele está um pouco exagerado. Beleza? E aí eu vou puxar aqui, ó. Professor, e agora, como é que a gente faz? A gente separa o y' e o y duas linhas. Equação do segundo grau tem esse negócio, né? De x1, x2, y1, y2. Qual é a diferença? O sinal do meio. Nós revisamos esse assunto. Não se preocupe não que vai ter outras aulas de revisão, ou revisões básicas, tá? Justamente disso. De equação do primeiro grau, segundo grau. Nós vamos ter mais aulas disso. Inclusive uma aula presencial que o meu amigo Fernando, junto com Rafael, junto com a equipe aí, eles estão organizando uma surpresa para vocês logo, logo. Não sei se eu posso dar spoiler, mas se preparem. Então, a diferença do x' para o x duas linhas, ou do y' para o y duas linhas, é o sinal do meio. Então, vai ficar menos 15, mais 17 sobre 4, menos 15, menos 17,
sobre 4. Então, a diferença de um para o outro é o sinal do meio, só. Professor, como é que a gente resolve isso aqui? Menos 15 mais 17 dá 2, sobre 4, simplificando por 2, vai dar 1 meio. Já esse aqui vai ficar tudo negativo, vai ficar menos 32 sobre 4. Já lembre que esse aqui não pode ser. Professor, por que esse não pode ser? Porque o resultado tem que ser positivo. Por que, professor, tem que ser positivo? Porque o ângulo está entre 0 e 90. Entre 0 e 90 é o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, o resultado tem que ser positivo. Então, a gente só considera o valor 1 meio. Não considera esse de baixo, porque é negativo. Ah, professor, mas ele pediu o valor do x. Como é que o senhor vai calcular? Agora a gente volta aqui. Presta atenção. Seno de x vai ser igual ao y. Quem foi o y? 1 meio. Quando é que o seno dá 1 meio? Vamos voltar lá nas tabelinhas. Qual é o ângulo que o seno dele dá 1 meio? Aí vocês têm que lembrar da música da Xuxa. Ó, eu fiz a tabelinha. Grau, né? Opa, alguém falou para mim. Ó aqui, ó. O seno dá 1 meio quando o ângulo é de 30 graus. Então, matou a questão. Quem me ajudou aí, parabéns, viu? Então, a gente acabou de descobrir, meu pé de acerola, a gente acabou de descobrir que o valor do x vai ser 30 graus. Por quê? Porque o seno de 30 é 1 meio. Qual é a alternativa que tem 30? Letra B. Então, fácil, não é difícil. Agora, observe, o que é que esse assunto mata? Você está aqui, mas você tem que lembrar da tabelinha. Você está aqui, mas tem que lembrar dos sinais, onde é positivo, onde é negativo. Então, é uma coisa muito amarrada com a outra. Se vocês estiverem agora assistindo a aula, com um caderninho, com as tabelinhas dos lados, o resumo que eu fiz, aí é fácil, porque vocês estão vendo tudo. Mas se você não tiver essa tabela na frente nem na mente, aí fica difícil, porque você vai ter que ficar procurando. É só lembrar da música. Muito bem. 1, 2, 3, 3, 2, 1. E agora, nessa época final, assim, final de ano, o Natal está, né? Inclusive, quando o Papai Noel descer de helicóptero esse ano no shopping, eu acho que eu vou chamar vocês para a gente fazer fazer uns stories, olha, no Instagram, a gente cantando essa música perto do Papai Noel. Vai ser massa, deve dar umas visualizações. Bonitinho, com chapéuzinho. Tudo bonitinho, tudo mais, vai ser uma coisa linda. Bom, meus amores, então vamos para a próxima. Já fizemos 5 questões, ó. Cara, essa segunda aqui eu fiquei traumatizado, porque eu gostaria de ter feito ela sem o cálculo, como eu fiz na primeira vez. Mas o cálculo dela tá legal, tá bem organizadinho. Vamos para a sexta questão. Oh my God, sexta questão. Delícia! Olha, essa sexta questão dá para fazer igual à segunda. Quer ver? Diga, duvida. Duvida? Presta atenção. Vou lhe mostrar agora. Sabendo que o cosseno de alfa é menos 1/7. O cosseno é menos 1/7, tá? E que o ângulo alfa está no terceiro quadrante. Hoje, como é que você sabe que está no terceiro quadrante? Porque o alfa está entre 180 e 270 graus. Então, isso aqui é chamado de terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante? O seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Ó, de novo, o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Como é que o senhor sabe disso, hein? Olha, eu lembro, né? Vocês que não lembram, vocês têm que memorizar essas tabelinhas aqui, ó, esses ciclos aqui, ó. Esses ciclos que eu expliquei aqui, tá? Mas deixa eu dar um macete para vocês. Cara, é macete demais. Será que vocês vão lembrar? Olha só. O que é que eu faço? Lembre do seguinte... Eita, pombinha. Deixa eu apagar esse lápis aqui. Lembre do seguinte, ó. Sem sono, está em pé. Positivo em cima, negativo embaixo. Com sono, está deitado. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Tangente. Tangente é alternante. Positivo, negativo, positivo, negativo. É fácil. É fácil. Agora, se você não sabe onde ficam os quadrantes, é só lembrar, sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto. Então, observe, o terceiro quadrante vai ser negativo, negativo e positivo. Eu acho fácil, eu lembro de todos. Mas se vocês não lembram, toda vez que precisar do sinal, vocês desenham esses 3 ciclos que eu desenhei aqui para ficar mais fácil, belezinha? Então, vamos lá. Logo, o resultado do seno é negativo, do cosseno é negativo, da tangente é negativo. O que é que ele está pedindo para a gente resolver? Ele está pedindo para a gente resolver... Eita. Ele está pedindo para... Oi? Tangente positiva. Muito bem. Seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva. Muito obrigado. Ele está pedindo para a gente resolver o quê? Seno de alfa e a tangente de alfa. Ele está pedindo para a gente resolver isso aqui, ó. O que é que eu posso garantir? A resposta vai ser negativa para o seno e positiva para a tangente. Se tiver só uma alternativa com sinal de menos e sinal de mais, eu já matei a questão, só por causa dos sinais. Espero que vocês tenham entendido qual foi o pensamento. Agora, se tiver 2 alternativas ou 3 alternativas, aí eu vou ter que fazer a fórmula todinha. Ó, uma pessoa aqui, a Marilene, já colocou que a resposta certa é a letra A. Né? É a letra A. Cara, arrepiou. Gosto de ver vocês assim, participando. Então, a letra A é menos e mais. Quando não tem sinal nenhum, é mais. Aqui na letra B é menos e menos, não pode. Aqui é mais e mais, também não pode. Mais e menos também não pode. Menos e menos também não pode. Porque eu estou no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo, o cosseno é negativo, só a tangente é positiva. Como ele pediu para fazer seno e tangente, a resposta tem que ser negativa e positiva. Logo, a letra certa é a letra A. Sem cálculo nenhum. Sem cálculo nenhum a gente mata. E isso aqui, a gente está falando de uma questão pesada. Não é uma questão fácil, não. Se fosse fazer o cálculo disso aqui, seria parecida com essa aqui, ó. Mesmo estilo, porque ele deu o seno ou o cosseno e a gente vai ter que achar os outros. Usando, inclusive, a mesma fórmula. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, cara, quando vocês conseguem fazer com sinal, só olhando o sinal, vocês ganham tempo. Façam, pelo amor de Deus, se liga no sinal, que a questão fica doce, doce como mel. Quero ir para a 7ª questão. Tem alguém copiando? Não? Então, vamos para a 7ª questão. Olha outra questão aí de equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Agora, essa, na minha opinião, é mais difícil. E eu vou explicar por quê. Ó, pequenininha. Isso aqui é para professor, né? Prefeitura é o concurso para professor, cara. Isso é questão de nível superior, tá? Concurso para professor. Então, se liga aí quem vai fazer para nível superior. Essa é uma pegada mais complicadinha aí que vocês estão vendo. Quem vai fazer para ensino médio, para nível médio já é esse estilo aqui, ó. Tá? Mais tranquila. Mas cai nível médio também com interpretação. Tipo, essa questão 1 aqui. Essa questão 1 aqui, eu não tenho certeza que é para ela é nível médio. Ela é nível médio, certeza absoluta. Então, vamos lá. Senhores e senhoras, gatos e gatas. Olha essa questão 7 aqui. Olha nos meus olhos e diz: seja x em graus, tal que 4 seno ao quadrado de x, mais 6 cosseno. Olha aqui o problemão. Eu tenho seno e eu tenho cosseno. A outra que eu fiz agora há pouco com vocês, tudo estava no seno. Quando tudo é seno ou quando tudo é cosseno, é mais fácil. Agora, essa que a gente vai fazer agora, ele deu cosseno e seno. Então, eu vou ter que transformar isso aqui. Eu vou ter que usar um artifício para transformar isso tudo em cosseno. O que é seno ao quadrado? Vamos lembrar. Qual é a fórmula? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Essa é a fórmula do seno ao quadrado.
Então, no lugar do seno ao quadrado, eu vou botar entre parênteses 1 menos cosseno ao quadrado de x. E vou repetir o resto da equação. Observe que agora vai ficar só cosseno. Não vai ter mais o seno. E aí eu vou ter que fazer chuveirinho. Ó, vamos dar chuveirinho aqui. Vai ficar 4 vezes 1, 4, menos 4 cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno de x, menos 6 igual a zero. Então, vamos botar potência no início, número no final. Vai ficar menos 4 cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno de x, menos 6 mais 4, igual a zero. Só organizei. Terminando aqui, vai ficar menos 4 cosseno ao quadrado de x, mais 6 cosseno de x, menos 6 mais 4 vai dar menos 2 igual a zero. Olha, isso está pronto para ser resolvido? Talvez. Depende do que você gosta. Eu prefiro simplificar. Quando eu vejo que todos os números conseguem ser divididos por 2, por 3, por 4, eu divido. Então, eu particularmente prefiro chegar aqui, dividir isso tudo por menos 2. Por que o menos? Porque eu gosto que a potência seja positiva. Então, eu vou trocar todos os sinais. Onde é menos vai ficar mais, e onde é mais vai ficar menos. E vou dividir por 2 para diminuir, que eu estou vendo que esses números todos dividem por 2. Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x, menos 3 cosseno de x, mais 1 igual a zero. Agora está do jeito que eu gosto. Por que agora está do jeito que eu gosto? Vamos lá, vou explicar. Primeiro, a potência tem um sinal positivo, que é esse primeiro valor aqui, ó. É sempre bom que ele seja positivo. É obrigatório? Não. É bom. É muito bom quando a equação do segundo grau ela começa com sinal de mais. Obrigatório não é. Simplifiquei, né? Ao invés de 4, eu tenho um 2, ao invés de um 6, eu tenho um 3, tá? Isso aqui é um 3, tá parecendo um Z. Isso é um 3. Então, tá massa. Agora, eu vou dar uma organizada na minha tela, que eu sou uma pessoa muito organizada. Eu quero lembrar que tudo começou eu substituindo, não esqueçam isso, a fórmula do seno ao quadrado, tá? Tudo começou eu substituindo. Então, presta atenção. Agora eu quero fazer com vocês o artifício. O mesmo artifício que eu fiz na outra equação. Qual é o artifício? Eu vou chegar para vocês e eu vou falar aqui. No lugar do cosseno de x, eu vou colocar um y. Então, eu vou substituir o cosseno por y para poder resolver essa equação. E depois que a gente resolver essa equação, só lembrando aos senhores que ele diz que essa equação, o ângulo pode ser de 0 até 360. Não pode ser 0, nem pode ser 360. Eu vou explicar por quê. Para ser 0, tinha que ter uma igualdadezinha aqui embaixo. A gente já estudou isso, intervalo fechado. Então, não tem igualdade, significa que é qualquer número maior que 0 e menor que 360, tá bom? Então, vamos substituir. Vou pegar um lápis azul. Vai ficar substituindo 2y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. Essa é a equação do segundo grau que eu vou resolver. Troquei o cosseno por y. Quem vai ser o A na fórmula de Bhaskara? Quem vai ser o B? Quem vai ser o C na fórmula de Bhaskara? O A é o 2, o B é o menos 3 e o C é o 1, tá? Então, vou fazer a fórmula de Bhaskara aqui embaixo, ó. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta, 3 vezes 3 é 9, menos 8. Professor, por que ficou positivo? O 3 não é negativo? Sim, mas o expoente é par. Lembrem-se, lembrem-se, ficou horrível. Vamos lembrar, melhorou. Vamos lembrar que toda vez que o expoente é par, o resultado é positivo. Então, temos que lembrar que quando esse expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, tá bom? Legalzinho?
Caiu alguma coisa? Não, todo mundo está me enxergando normalzinho aqui, né? Deu uma travada aqui na minha tela do celular. Então, delta vai ser 9 menos 8, 1. Achamos o delta. Agora a gente vai achar o valor do y. Vou mudar até a cor do lápis. Y é igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 2. Y vai ser jogo de sinal, ó, menos com menos é mais, raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Então aqui vai ficar o y positivo e o y negativo. O 1 e o 2. Professor, nesse caso, você vai aceitar os dois valores? Nesse caso, sim, porque ele mandou usar de 0 a 360. Só explicando para vocês, quando ele diz de 0 a 360, ele está mandando você olhar a volta completa. Então, o valor pode ser positivo e pode ser negativo, tá bom? Então, vamos lá. Pegando o y positivo, vai ser 3 mais 1 dividido para 4, que vai dar 4 dividido para 4, que vai dar 1. Pegando o valor negativo, vai ficar 3 menos 1 dividido para 4, que vai dar 2 dividido para 4, que simplificando por 2, vai dar 1 meio. Então, eu adorei. Primeiro valor foi 1, segundo valor foi 1 meio. Professor, e agora, como é que a gente responde? Fácil demais. Você vai chegar aqui, vai separar isso em duas partes, porque nós achamos dois valores de y. Primeira parte, você vai fazer assim, ó. Cosseno de x igual a 1. Segunda parte, cosseno de x igual a 1 meio. Lembrando que ele mandou olhar na volta completa. O cosseno de x dá 1 em que ângulo? Vamos olhar aquela tabelinha. Tá? Toda vez que a resposta for 0, 1 ou menos 1, você vai ter que lembrar da tabela polar. Tabela polar. Então, é seno ou cosseno? Deixa eu voltar lá rapidinho. Seno ou cosseno? Seno ou cosseno? Cadê? Cosseno, cosseno. Então, o cosseno vai dar 1 em que ângulo? Cosseno vai dar 1, ó. Cosseno vai dar 1 aqui e aqui. Ou seja, o cosseno só dá 1 no ângulo de 0 e no ângulo de 360 graus. Mas aí tem um probleminha. Tem um probleminha agora. Qual é o probleminha? Para o cosseno dar 1, o x tem que ser ou 0 ou 360 graus. Só que a questão disse que nem pode ser 0, nem pode ser 360. Ele disse aqui, ó, x tem que ser maior que 0, menor que 360. Então, automaticamente, o x não pode ser nem 0, nem 360. Então, não pode ser nenhuma dessas duas respostas, tá? Nem pode ser o 0, nem pode ser o 360. Por causa dessa afirmaçãozinha aqui embaixo, ó. Não esquecem, pelo amor de Deus. Por causa desse trenzinho aqui embaixo. Show. Travei aqui. Beleza. Professor, e essa outra parte aqui? Cosseno de x igual a 1 meio. Olha, a gente sabe que o cosseno só dá 1 meio quando o ângulo é 60 graus. Não é verdade? Cosseno de 60 é 1 meio. Mas como ele quer que a gente olhe a volta completa, a gente vai ter que olhar quais são os lugares que o cosseno pode dar 60. Ó, se liguem, presta atenção. Presta atenção, vou apagar essa tabela, não vou apagar essa tabela não. Tá vendo aqui o 60? O 60, ele é a mesma coisa que o 240. Olha aqui, ó. Então, o 60 e o 240 é a mesma coisa. Eles são positivos. Nós estamos falando de quem, cara? Nós estamos falando, calma. Nós estamos falando do cosseno. Então, não é assim, não. Isso aqui é se fosse a tangente. O cosseno, eu vou voltar lá para a tela de vocês, é melhor. O cosseno, ó, tá aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para explicar para vocês. Vou desenhar aqui para vocês o ciclo do cosseno, ó. Pronto. Vou fazer de azul. Pronto. Consono está deitado. O valor que nós achamos foi 1 meio. 1 meio. 1 meio é positivo. Então, para o cosseno ser positivo, ele tem que estar em um desses dois lugares aqui, ó. O cosseno só é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Pode pesquisar aí no material de hoje. O cosseno só é positivo do lado direito. E aí, como é que a gente faz para descobrir?
Cosseno de 60 graus é 1/2. Pode pesquisar na tabelinha, tá? Porque o valor que a gente encontrou foi 1/2. Então, cosseno de 60 vai ser 1/2. Show de bola. Agora, professor, como é que a gente faz para descobrir esse ângulo aqui de baixo? Aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. No quarto quadrante, você usa a frase falta quanto para 360? Lembra disso? Que você pega o 360 graus e para descobrir esse ângulo você vai usar a frase falta quanto para 360? Olha o primeiro ângulo aqui, quem foi? Não foi 60? Então use a frase falta 60 para 360. Onde eu estou? Eu estou no 300. Olha que massa, de novo. Falta 60 para 360. Então, o cosseno, para ele ser positivo igual a 1/2, ou seja, igual a 60 graus, ele tem que ser ou 60 ou 300. Eu vou voltar lá naquela tela para mostrar a vocês uma coisa interessante. Ó. Nós estamos falando do cosseno, tá, gente? Observe. 60 graus é a mesma coisa 60, é a mesma coisa 120, é a mesma coisa 240 e é a mesma coisa 300. Quando eu falar 60 graus, pode ser 60, pode ser 120, pode ser 240 e pode ser 300. Agora, isso aqui, se for no primeiro quadrante, isso aqui, se for no segundo quadrante, isso aqui, se for no terceiro quadrante, e isso aqui, se for no quarto quadrante. Ah, mas por que é que o cosseno só pode ser 60 e 300? Vou explicar por quê. O cosseno, ele só é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, quando você quer um cosseno positivo, ele tem que ser ou no primeiro ou no quarto quadrante. Espero que vocês tenham entendido. Por isso que a resposta daquela questão vai ser 60 e 300. Porque para ser positivo, 1/2 é positivo. Não esqueçam. O valor que nós estamos trabalhando aqui é 1/2. 1/2 é positivo. Então, para ser positivo, tem que estar no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, o x vai ser 60 ou 300 graus. Show de bola? Espero que vocês tenham entendido. Tá aqui. Bonitinho. Agora, professor, qual é a alternativa que vai ter 60 e 300? Bom, ele botou a resposta em intervalo. 60 graus e 300 graus é um valor que vai de 0 a 29? Não. De 29 a 39? Não. De 39 a 49? Não. De 49 a 59? Não, lógico que não. Então, é a letra E. Os dois valores que nós achamos, 60 e 300, são valores que são maiores que 59, menores que 360. Então, a letra certa é a letra E, de elegante, de charmoso. Ui! Então, lindos e lindas, gatos e gatas, meus bofes e minhas bofas. Espero que vocês tenham entendido. Por que 60 e 300? Porque o cosseno só é positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Então, 60 graus é a mesma coisa que 120, é a mesma coisa que 240, é a mesma coisa que 300, tá? Ó, é a mesma coisa que 120, é a mesma coisa que 240. Mas no quarto quadrante e no primeiro quadrante, só pode ser o 60 e o 300. Então, para a resposta ser positiva, tem que ser só 60 e 90. Show de bola? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Questão 8. Essa é boa. Essa questão 8 vocês vão amar. Olha só. Questão 8, linda e maravilhosa, impecável, guti-guti do Arrocha. Um ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada de raio unitário. O que significa raio unitário? Significa que o valor do raio é 1. Empregado para representar ângulos e relacioná-los com números reais, usando o eixo da tangente, paralelo das abscissas e perpendicular ao eixo x,
construímos um triângulo, o triângulo POT, e o ângulo O mede 15 graus. Então, eles fizeram esse triângulo aqui, ó, bonitinho, tá bom? Dessa forma, a área desse triângulo é, ó, tão lindinho. Vou desenhar o triângulo aqui pra gente, ó. Que coisinha mais fofa. Ficou um pouco torto. Oxi. Faz o negócio certo, menino. Pronto. Esse é o triângulo que eles fizeram. Eles disseram que esse ângulo aqui é de 15 graus. Isso aqui vai ser a altura. E isso que vocês estão vendo aqui embaixo é o raio. O raio do ciclo trigonométrico vale 1. E o que foi que eles pediram como resposta? Eles pediram a área do triângulo. Para calcular a área de um triângulo tradicional, vocês vão fazer base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Show de bola? A base é 1. Beleza. A altura eu não sei quem é. Como é que a gente calcula a altura de um triângulo retângulo, professor? Primeira aula de hoje. Ó, as primeiras aulas de hoje. Vamos voltar em triângulo retângulo. Lá no início aqui, ó. Toda vez que pega um triângulo retângulo, você tem que saber quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa, porque vocês vão usar ou seno, ou cosseno, ou a tangente, tá? Foi o início das aulas hoje mesmo, quando eu comecei falando sobre trigonometria de 9º ano. Então, vamos que vamos. Lindo, leve e solto, compra fiado e pede o troco. Então, olha só. Eu quero lembrar vocês, quem está de frente para o ângulo é o cateto oposto e quem está ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Para calcular a área, eu tenho que saber quem é a altura. Eu não sei quem é a altura ainda. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular cateto oposto e cateto adjacente? Quando não quer a hipotenusa? Tangente. Tangente de 15 graus vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente pode concluir que a tangente de 15 graus vai ser igual à altura, porque a altura dividido para 1 é a altura. Quanto é a tangente de 15, professor? A gente não sabe quanto é a tangente de 15. A gente só sabe quanto é a de 30, a de 45 e a de 60. A gente não sabe quanto é a de 15. Aí onde começa a ficar bom, fica gostoso. Existem fórmulas para você achar um ângulo somando ou subtraindo outros ângulos. Por exemplo, eu posso falar para vocês que a tangente de 15 é a mesma coisa que a tangente de 45 menos 30. Posso ou não posso? Posso. Eu posso falar para vocês também que a tangente de 15 é a mesma coisa que a tangente de 60 menos 45. Tranquilo. Por que eu posso falar isso? Porque se eu fizer 60 menos 45 dá 15. Se eu fizer 45 menos 30 dá 15. Só que para você somar ou subtrair, vocês vão precisar usar fórmulas de adição e subtração, que eu quero fazer aqui com vocês rapidinho. Ó, toda vez que você precisar somar ou subtrair dois ângulos conhecidos para fazer um ângulo desconhecido, vocês vão ter que usar uma dessas três fórmulas aqui, que é senta A, coça B, senta B, coça A. Senta A, coça B, senta B, coça A. O sinal que aqui cojeia, também cojeia lá. Observe como é fácil. Quem é o A e o B? São os dois ângulos que eu vou usar. Você só usa essa fórmula quando você, para encontrar um ângulo que você não conhece, você vai usar dois ângulos conhecidos. 30, 45 ou 60 de preferência. Como é que vai ficar a fórmula do cosseno? Coça A, coça B, troca tudo sem saber. Ó, bem facilzinho. De novo, como é a fórmula do seno?
Seno de A mais B. Olha como ficou. Senta A, cossa B, senta B, cossa A. Como ficou a fórmula do cosseno? Cossa A, cossa B, troca tudo sem saber. E a fórmula da tangente, professor? Tem frase para ela? Tem sim. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Tá vendo? Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Para lembrar do 1. Tem gente que ama e tem gente que beija. Então, são 3 fórmulas. Você vai usar ou a do seno, ou a do cosseno, ou a da tangente. Sempre que para fazer a questão, você vai ter que somar ou subtrair 2 ângulos conhecidos. Professor, mas o seu deu todas com sinal de mais. Se for sinal de menos, se aqui embaixo for um sinal de menos, aqui muda o sinal. Ó. No seno, conserva o sinal. No cosseno, troca o sinal. Se for menos, fica mais. Se for mais, fica menos. Na tangente, conserva o sinal em cima e troca o sinal embaixo. Se a tangente for somando, soma em cima, subtrai embaixo. Se a tangente for subtraindo, subtrai em cima e soma na parte de baixo. Eu sugiro que os senhores copiem essas 3 fórmulas. Copia, porque a gente não vai conseguir terminar essa lista hoje. Vocês copiam essas 3 fórmulas para vocês tentarem responder essa questão. Na próxima aula, a gente faz essas questões que faltam. Deixa eu ver quantas questões estão faltando. Essa aqui é a questão 8, se eu não me engano, são 11. Então, tem a 8, tem a 9, tem a 10, tem a 11. Tem 4 questões. Essa questão 8, eu vou fazer ela com muita atenção, com muito cuidado. Ela vai levar em torno de uns 15, 20 minutos, com muita paciência, com muita dedicação, com muito amor e carinho. Mas lembre de copiar essas 3 fórmulas, porque toda vez que ele der um ângulo, tipo um ângulo de 15, um ângulo de 75, um ângulo que você não sabe quem é, se você conseguir fazer ele somando ou subtraindo os ângulos que a gente conhece, tipo 30, 45, 60, a gente usa essa fórmula e vai ser feliz. Tá legalzinho? Copiaram, meus amores? Bom, então vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Esse material dessa semana, eu não vou nem mandar ainda no grupo, então. Eu vou deixar para mandar no grupo quando eu terminar. Já que eu só consegui fazer as questões até às 7, semana que vem eu mando esse material da aula. Gente, o material que nós estamos copiando aqui, tá? A tela. Eu mando para vocês quinta-feira de hoje a 8, quando terminar a aula. Semana que vem a gente vai terminar essa lista. E eu disse a vocês que ia fazer uma lista só de notação científica. Então, semana que vem a gente vai fazer uma revisão só de notação científica. Se liguem, venham preparados, multiplicação, potência, mas eu quero terminar primeiro essas 4 questões. Então, provavelmente semana que vem, de 7 até 8 horas, a gente termina essa lista, e de 8 horas para frente, a gente vai para a notação científica, tá bom? Ô, professor, Oi, minha Flor. eu dei uma saidinha rápida que chegou gente ali no portão, mas foi qual letra aí? Não, a gente não terminou essa questão. Na verdade, eu só botei as fórmulas que a gente vai usar. Essa questão ela vai levar uns 15 minutos ainda. Aí eu criei essas 3 fórmulas aqui. Você tira um print da tela para copiar. Na próxima aula, a gente vai começar a resolver a questão usando uma dessas fórmulas aqui. Tá bom? Mas as fórmulas é bem tranquilazinho, ó. A primeira fórmula aqui de Isso é cima. da 7 ainda, é? É da 8, da 8. Então foi Cadê? isso que eu perdi, cara, a letra da 7. Ah, tá. Então deixa eu voltar na 7. A 7 deu letra E. Por quê? Porque a 7, a resposta é 60 e 300. Ou seja, é um número maior que 59 e menor que 360. Tá vendo? Ó? A resposta dela está aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você, ó. A resposta é 60 e 300. Qual é a alternativa que fala que esse número pode estar aí dentro? A letra E. Porque a letra E está dizendo que o ângulo, a resposta que nós encontramos, vai ser maior que 59 e menor que 360. Por isso que a resposta é a letra E. Certinho? Pronto. Agora, a 8ª a gente termina semana que vem.
Meus amores, muito, muito, muito obrigado pela atenção de todos. Meu amigo Fernando, todos que estão aqui até agora, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Semana que vem, a gente faz a correção dessas